Efésios capítulo 5, versículo 22, está escrito assim: Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor. E no versículo 25 diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. As mulheres têm uma certa dificuldade em se relacionar com esse versículo bíblico, porque, é claro, a Bíblia em dizer: mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. E em pleno século XXI, essa palavra submissão, exatamente no momento em que a mulher tem conseguido tantas coisas, tem se libertado de tantas coisas ruins que os homens, ao longo dos séculos, têm praticado contra as mulheres. E agora a gente lê esse texto: mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. A verdade é que a Bíblia ela vem falando em submissão, em hierarquia, em vários momentos. E esse é apenas um dentro de um conjunto muito maior. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: Deus criou o universo e o universo está todo em suas mãos, está falando claramente em uma hierarquia, em uma submissão a Deus. Quando a Bíblia diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais. Filhos, honre o seu pai e a sua mãe. Está falando também aí de uma submissão dos filhos para com os pais. E agora, a gente encontra também, por exemplo, Jesus dizendo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí está falando de uma hierarquia, de uma submissão ao Estado. Encontramos agora aqui, dentro dessas várias estruturas de hierarquia, Deus dizendo: mulheres, submetei-vos aos vossos maridos. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Isso é totalmente coerente quando a gente começa a entender o que está escrito no versículo 25. O versículo 25 diz o seguinte: maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E aí a gente para observar como é que Cristo amou a igreja. Cristo nunca humilhou a igreja, Cristo nunca gritou com a igreja, Cristo nunca bateu na igreja, Cristo nunca maltratou a igreja. Antes, pelo contrário, foi capaz de dar a própria vida, de sofrer por sua igreja. Eu tenho certeza que não será difícil para nenhuma mulher se submeter a um homem que seja capaz de amá-la assim como Cristo amou a igreja. Um homem que, em amando a sua mulher, nunca grita com ela, jamais vai lhe agredir, lhe maltratar, lhe ofender, lhe humilhar. Antes, pelo contrário, um homem que ame tanto a sua mulher que seja capaz de morrer, dar a vida por ela, para que nenhum mal lhe aconteça. Mulheres, falando sério, é difícil se submeter a um homem capaz de morrer por você? Não é. O problema é que muitos homens não entendem a ordem do versículo 25. E aí eu quero dizer para você o seguinte: Senhor, marido, se você não ama a sua mulher com uma intensidade tamanha capaz de morrer por ela, a sua autoridade dentro do casamento ela é ilegítima. Você não tem autoridade bíblica para submeter a sua mulher a nada, se você não a ama como Cristo amou a igreja. As duas coisas estão relacionadas. E aqui eu quero agora fazer uma lembrança à mulher, encorajá-la numa coisa muito complicada. Perceba que nós falamos aqui de várias estruturas de hierarquia. E a hierarquia do casamento está dentro da hierarquia do Estado, tá? E dentro da hierarquia do universo, ok? Então veja, existem outras relações de poder acima da relação de poder do marido e da mulher. De modo que, quando o homem exerce a sua liderança, ele está submetido às leis do Estado e ele está submetido às leis de Deus. E aqui, mulher, ouça bem isso. Se o seu marido bate em você, ele está desrespeitando as leis do Estado e as leis de Deus.
E você sabe o que deve fazer? Você deve entregá-lo a instâncias superiores. É isso mesmo. Marido que bate na mulher deve ser denunciado à autoridade local, para que ele seja preso e responda por esse absurdo. Mas eu sei que algumas mulheres se assustam com isso, e aí diz, poxa, mas denunciar o meu marido? Nós somos um casal cristão. Eu acho que eu não devo fazer isso. É mais ou menos assim, eu acho que eu devo apanhar e orar ao Senhor para que Ele pare de me bater. Não, isso não é certo. Você ficar apanhando e orando para que Ele pare de bater em você. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você não fuma maconha, se você não toma bebida alcoólica, se você não usa nenhum tipo de droga para não agredir o seu corpo, para não fazer mal ao seu organismo, por que você vai tomar soco de homem que vai prejudicar o seu corpo? Além do próprio dano psicológico que isso causa. Sim, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, se tem algum marido batendo na mulher, ele deve ser entregue às autoridades superiores, porque, como nós entendemos aqui, essa relação de poder marido e mulher não está no topo da cadeia. No topo da cadeia está Deus, que também proíbe que o homem bata em sua mulher. E, por fim, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, olha, a Bíblia falou ali que a mulher deve ser submissa ao homem. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Não é a mesma coisa? Não, não é. Por exemplo, na igreja existem muitos homens, mas o único marido da minha mulher sou eu. Tá? Então os outros homens são apenas homens. Mas aquele que a Bíblia fala a respeito de uma relação, né, de hierarquia com ela, sou eu que sou marido. Então, as mulheres, elas não são submissas aos homens dentro da igreja. Elas são submissas apenas aos seus maridos. E cada mulher só tem um marido. Os outros são apenas homens que não devem exercer nenhuma autoridade sobre as demais mulheres da igreja. Ok?